Boa tarde, senhor presidente, aos demais colegas vereadores, quem nos acompanha aqui na plenária, quem está nos acompanhando em casa, também pela TVL e pela internet. O parlamento aqui realmente é bastante dinâmico, né, vereador César Sim. Eu também, a princípio, iria abordar outras questões, na verdade, dentro da área da saúde, né, e o próprio vereador Veneza, que esteve aqui agora, e o próprio Célio, que o antecedeu, abordaram algumas questões com relação à vigilância sanitária, e eu também quero fazer, então, algumas colocações aqui. Eu entendo a preocupação de Vossa Excelência, vereador Veneza, vereador Célio, que até conversávamos. Nós precisamos realmente agilizar algumas coisas dentro dos processos que ocorrem na vigilância sanitária, mas também precisamos entender que uma das grandes dificuldades é a falta de pessoal, vereador César Sim. Gostaria, inclusive, que Vossa Excelência levasse isso ao prefeito. Na época, ainda enquanto secretário de Saúde, nós tínhamos servidores que eram contratados e havia necessidade de fazer o concurso público. Isso tudo foi encaminhado e naquele momento, lá em 2012, nós também entramos na questão do período eleitoral e aí houve um impedimento de se fazer isso, mas isso foi lá em 2012. Nós estamos aqui em 2014 e ainda há um déficit muito grande de fiscais dentro da vigilância e isso tem feito com que vários processos acabem demorando na sua tramitação. Outros, eu entendo, também precisam, muitas vezes, de uma conversa, de um bom senso e até regularizar a forma de tramitação desses processos. E gostaria aqui de deixar uma sugestão também, vereador César Sim, que esses processos relacionados à vigilância sanitária, principalmente os de estabelecimentos de saúde, por exemplo, que eles pudessem dar entrada através da vigilância sanitária e não da Praça Cidadão. Ou então que efetivamente tivesse um guichê específico para isso na Praça Cidadão, porque existe uma série de requisitos prévios que são necessários para que o processo dê andamento. E muitas vezes, como há uma carência de profissionais, o processo de entrada pela Praça do Cidadão vem para a vigilância sanitária e muitas vezes até o fiscal ter acesso a esse processo e apontar que faltou um detalhe, um documento, se passaram vários dias e o processo praticamente não caminhou. Então, ou nós teríamos um guichê específico de uma pessoa treinada que pudesse acompanhar e já fazer um checklist no recebimento do processo, ou vamos transferir essa entrada dos processos sanitários aqui na vigilância, porque a pessoa que estaria recebendo já poderia estar fazendo essas observações, o que diminuiria o tempo de tramitação desse processo. Quero dizer também que me preocupa, enquanto secretário, discutia isso com o diretor, que ainda é o atual diretor da Vigilância Sanitária, o Duda, porque nós temos realmente alguns fiscais que precisam ter um pouco mais de bom senso, muitas vezes, na abordagem. Alguns realmente acabam excedendo um pouco os limites, principalmente porque o fiscal da vigilância ele tem uma condição, em poder de polícia, de interditar um estabelecimento, enfim. Nós precisamos ter bom senso em várias questões, mas eu quero defender aqui os fiscais, principalmente porque Blumenau é uma referência nacional, inclusive, nas questões de fiscalização de alimentação. Nós tivemos aqui também, há pouco tempo atrás, uma polêmica grande que girou o estado todo, inclusive isso saiu aqui dos limites do estado de Santa Catarina, que foi com relação à comercialização da carne temperada e a vigilância sanitária aqui de Blumenau. Na época, eu como secretário, o prefeito João Paulo, bancamos uma situação que foi muito polêmica. Quase que houve, inclusive, a discussão, na verdade, houve a discussão a nível estadual, vigilância estadual, inclusive, porque envolveu uma questão bastante delicada com relação às tradições, enfim, mas a carne temperada foi abordada aqui, foi com muito pulso, também organizada e regulamentada aqui, e hoje Blumenau é um exemplo nesse sentido. Então, quero aqui também enaltecer os fiscais e dizer que na questão do alimento, armazenado de forma inadequada, com prazo de validade vencido, me desculpe, mas aí não há que ter bom senso. Há realmente que recolher, porque o risco de você ter uma contaminação, pessoas adoecendo até vindo à morte, é muito maior do que qualquer outra condição. Então, seria isso na tarde de hoje. Muito obrigado, senhores vereadores. E tenho certeza que esse ponto de volta à pauta aqui, porque é bastante complexo e também nós precisamos levar em consideração as colocações do vereador Veneza e do vereador Célio. Seria isso na tarde de hoje. Muito obrigado.